Agora vamos falar sobre o conjunto complementares. O cálculo do conjunto complementar de B em relação a A, B deve estar contido em A, ou seja, B deve ser um subconjunto de A. Então, nesse exemplo, como vocês podem ver, temos as cores. O conjunto A, temos as cores azul, roxo, rosa, verde, vermelho, amarelo e marrom. Então, todas essas cores fazem parte do conjunto A. O conjunto A possui quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, porque todas essas cores estão dentro desse meu diagrama. No conjunto B, possui apenas 4 elementos, que é o vermelho, o verde, o rosa e o amarelo. Então, eu posso dizer que B está contido em A. B está dentro de A, certo? Então, B é subconjunto de A. Como todos os seus elementos pertencem a A, então B é subconjunto de A. Então, a primeira coisa para estudar os conjuntos complementares é entender isso, o que é subconjunto e o que é estar contido. Agora, o que é o complementar? Dado dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Então, o que seria esse conjunto complementar? O que seria A menos B? Então, eu quero todos os elementos que estão em A e não está em B. Então, o que é que eu tenho que fazer? A menos B. Eu devo tirar todos esses elementos de B. Então, o que sobra? Quando eu retiro os elementos de B, vai sobrar apenas 3 cores. O conjunto A tinha 7 elementos. Se eu tiro os 4 elementos que pertencem a B, então vai ficar apenas as cores azul, roxa e marrom. Então, vamos ficar apenas com esses 3 elementos, porque os elementos que estavam aqui dentro de B, eu retirei. Então, como é que eu escrevo isso utilizando símbolos matemáticos? Aqui temos o nosso símbolo, que é utilizado para representar os conjuntos complementares. É um C, embaixo vai estar o meu conjunto A e em cima o meu conjunto B, certo? O conjunto B é o conjunto que está contido no A. Elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, aqui, como vocês podem ver, temos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. O azul, o roxo e o marrom. Então, vamos fazer um exercício para fixar essa ideia, certo? Temos o conjunto A, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o conjunto B, 5 e 10. Cálculo complementar de B em relação a A. Então, aí, como vocês estão vendo, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Aqui, eu reescrevi da mesma forma, entre chaves e separado por vírgula. E vocês observar, o conjunto B é subconjunto de A, porque todos os elementos que estão em B estão em A. O 5 está em B e está em A, o 10 está em B e também está em A. Os elementos 5 e 10 são comuns a ambos os conjuntos. Então, como é que eu faço a relação complementar? Se faz da seguinte forma. Como o A é o elemento que está embaixo do meu símbolo, eu vou fazer A menos B, o que está embaixo menos o que está em cima, certo? Vamos fazer essa subtração entre conjuntos. Então, o que é que eu devo fazer? Então, eu vou cancelar os elementos que estão em ambos os conjuntos. Os elementos que estão em ambos os conjuntos é o 5 e o 10. Então, o complementar de B em relação a A é igual a 6, 7, 8 e 9. Ok? Espero que vocês tenham aprendido isso aí. Complementar de B em relação a A, tenham cuidado. Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês escreverem corretamente, para que vocês não cometam nenhum erro na hora de fazer os exercícios. Embaixo está o A, então eu vou colocar ele primeiro. Depois eu vou colocar o B. A menos B, certo? O complemento de B em relação a A. Então, quando eu vou fazer A menos B, que é essa imagem rosa, eu vou retirar todos os elementos que estão em B. Lembrando que B está contido em A. Então, no meu conjunto A vai ser um conjunto que vai ter todos os elementos de B. Como, por exemplo, se eu tivesse o conjunto 1, 2, 3 e 4, e B tivesse o elemento 4. Então, eu iria retirar apenas o elemento 4, iria deixar 1, 2 e 3. Certo? Então, o complementar é isso. Eu retiro os elementos que estão em B. Então, isso é diferente de eu fazer o complementar de A em relação a B. Tenham cuidados nisso. Esse conjunto seria 1 e esse segundo conjunto seria
outro e não os mesmos. Agora vamos entender o que é o conjunto das partes. Aqui eu coloquei como exemplo o conjunto F. Chamei de F para representar as frutinhas. Então, nesse conjunto F, possuímos 3 elementos. Podemos obter algum subconjunto, como por exemplo, o subconjunto que podíamos ter aqui seria o subconjunto com apenas um elemento. Então, eu poderia dizer que meu conjunto F possui um subconjunto com um elemento. Eu poderia escolher a maçã, ou eu poderia escolher outra fruta, como por exemplo, a cereja. Outro subconjunto que eu poderia escolher seria o abacaxi. Então, aí eu escolhi o subconjunto com apenas um elemento. Outro subconjunto que eu poderia escolher seria um subconjunto com 2 elementos, com 2 frutas. Eu poderia escolher a cereja com a maçã, ou eu poderia escolher a maçã com o abacaxi, ou a cereja com abacaxi, com 2 elementos. Então, eu já poderia ter escolhido o subconjunto com apenas um elemento, com 2 elementos, ou eu poderia dizer, não, eu quero um subconjunto com todos os elementos. Então, aqui eu teria todos os elementos. Mas, eu também poderia escolher como subconjunto nenhuma fruta. Então, quando eu escolhesse nenhuma fruta, eu estaria escolhendo o conjunto vazio. E para representar esses 8 subconjuntos, escrevemos dessa forma. P, que significa conjunto das partes, P de F, igualdade entre chaves separado por vírgula, certo? Então, lembre-se que, sempre que estivermos com o nosso conjunto entre parênteses com P na frente, isso significa que estamos falando sobre o conjunto das partes. Então, agora vamos fazer uma revisão sobre o que é o conjunto das partes de um outro conjunto. Então, vamos pensar no conjunto F, cujos elementos são maçã, abacaxi e cereja. Então, nós sabemos que maçã e abacaxi formam o subconjunto de A. Nós sabemos também que o elemento cereja por si só é um outro subconjunto de A. O conjunto das partes nada mais é do que o conjunto composto por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Vamos representar isso matematicamente? O conjunto das partes de F é composto por um conjunto tais que este conjunto esteja contido em F. Então, a gente já escreveu todos os elementos das partes de A. Vamos revisar? O primeiro subconjunto de A é o conjunto vazio. É o conjunto que não contém nenhum elemento de A. Está aqui o conjunto vazio. Depois temos os conjuntos unitários. O conjunto com elemento é maçã. Um conjunto cujo último elemento é cereja. E o conjunto cujo último elemento é abacaxi. Depois temos o subconjunto com 2 elementos. Temos maçã e cereja, maçã e abacaxi, formando outro conjunto, e cereja e abacaxi, formando mais um conjunto. Por fim, um conjunto que contém todos os elementos de A, que é o conjunto maçã, cereja e abacaxi. Você observa que o conjunto das partes de A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 8, que é o mesmo que 2 elevado a 3. Você não precisa saber demonstrar isso agora, mas é muito importante você saber que o número de elementos do conjunto das partes de um determinado conjunto qualquer, que chamamos aqui de R, é igual a 2 elevado a N, onde N é o número de elementos do conjunto R. Agora você já sabe o que é o conjunto das partes. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Igualdade de conjunto. 2 conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Aqui temos o meu conjunto A. No meu conjunto A temos maçã, abacaxi e limão. E temos outro conjunto B, que possui abacaxi, maçã e limão. Então, A é igual a B. Então, todos os elementos que estão em A também estão em B. Então, esses 2 conjuntos são iguais. Conjuntos disjuntos. 2 conjuntos são disjuntos quando não possuem nenhum elemento em comum. Aqui eu tenho abacaxi, maçã e limão. Nesse outro conjunto, eu tenho outras frutas. Então, esses 2 conjuntos são disjuntos, não possuem nenhum elemento em comum.
Então, ficamos por aqui com mais essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de videoaula, estejam aprendendo. Se não estiverem aprendendo, dê um feedback pra gente e fale, não, professora, essas videoaulas não tá dando para aprender nada, não. Ou vocês podem dizer, não, professora, a gente tá conseguindo entender. Dê esse feedback para nós, para mim e para o professor Eduardo. Se essa metodologia não estiver dando certo das nossas videoaulas, a gente pode partir para outra metodologia, certo? Tem uma lista de exercícios para vocês fazerem, elaborada pelo professor Eduardo. Espero que vocês gostem da lista. Espero que vocês acertem muitas questões. Se não acertar, não tem problema. Depois podemos fazer uma revisão sobre as listas que vocês responderam. Então, fiquem com Deus e boa sorte e sucesso com as listas de exercícios. Qualquer coisa, fale com a gente no privado, certo? Então, um beijo e próxima semana teremos mais vídeo para vocês.